aqui. Bom dia, Roberta, Thaís, Elaine, Suelen, que a gente possa começar esse 2022 juntas na presença de Deus. Que bom a gente poder, eu sei o esforço de cada uma de estar aqui, algumas ainda em ritmo de férias, acordando cedo para estar aqui, outras já começando no trabalho, que a gente possa estar com o coração bem perto de Deus e começar 2022 da melhor maneira. Bom dia, Fer, que bom você estar aqui. Tia Teia, estamos com você. Que a gente possa colocar o nosso coração na presença de Deus. Que esse 2022 tem muitas coisas para o nosso coração. E principalmente para a gente poder alegrar o coração de Deus, que a gente possa estar aqui nessa manhã, preparando o nosso coração para viver tudo aquilo que a gente vai viver em 2022. Que o início, né? O início, a gente já falou sobre isso aqui no Mulheres de Fé, da onde você começa, muda todas as coisas. Da onde você começa, muda todas as coisas. Se a gente começa o nosso dia já ranzinza, você já sabe quando a gente perde a hora e a gente pula da cama e aí você já começa o dia acelerado, você fica todo acelerado o dia todo, né? Então, ou se a gente começa algo já reclamando, a gente só olha o ruim daquilo. Mas se a gente pode partir da presença de Deus, tudo muda. A gente tem um novo tom para as coisas, a gente enxerga diferente. Então, se a gente também começa um ano, né, com uma palavra para aquele ano, se a gente começa o ano entendendo, olhando de um aspecto novo, tudo tudo que a gente vive no caminho ganha um novo sentido. Por isso é tão importante a gente pensar da onde eu estou partindo o meu dia, né? Da onde eu vou olhar para essa situação. Você pode olhar para uma mesma situação e ter um olhar de julgamento, um olhar que vai te trazer um pesar, você vai poder olhar aquilo com misericórdia, aquilo vai trazer para você uma outra vivência daquilo. Então, dependendo da onde a gente inicia, né, da onde a gente vai partir a nossa visão, todo o resto ganha um sentido diferente. Claro que a gente vai chegar num novo lugar, né? Num lugar muito diferente também da gente viver. Então, que alegria estar com vocês aqui nesse primeiro encontro, né, do Mulheres de Fé. Hoje eu acordei e a Ju, que está aqui, falou, hoje vai ter Mulheres de Fé? E eu falei, sim, vai. E ela falou, é o primeiro do ano, né? E eu pensei em falar, nossa, hoje vai ter Mulheres de Fé e eu cansada, né? E aí, e a hora que ela falou com aquela alegria para mim, que hoje é o primeiro do ano, eu falei, é o primeiro do ano, ela já me encheu da alegria do encontro. Aí eu falei, Deus, hoje eu não tenho nada para te oferecer, né? Eu não tenho nada, mas eu quero poder receber tudo que você tem para nós. Tudo que você tem. Então, que a gente possa estar aqui aos pés dele, com essa alegria de que é o primeiro do ano, e talvez você possa estar cansada, e talvez você também sinta que você não tem nada, ou que você não sabe como você vai viver tudo aquilo, mas tem algo novo e incrível para nós. E que a gente possa começar, então, a agradecer. Fernanda, como é que você sabe que tem algo incrível para esse ano? Eu já vou compartilhar com vocês. Deus é, tem colocado no meu coração que esse é o ano do transbordamento. Eu escrevi para vocês na lista de transmissão, o ano do transbordamento. E a gente vai se alegrar com isso, né? Porque é um ano que tudo transborda, né? Passa da borda, mais do que enche. Então, que a gente possa se alegrar com isso. E mesmo se essa não fosse a palavra, né? Que a gente possa saber que existe um Deus que preparou antes sequer que a gente pense todos os dias desse ano. Todos os dias desse ano. Ontem eu fiz um post dizendo, né? Já passou 1% do ano. Já passou 1% do ano. A cada 3 dias e meio passa 1% do ano. Se a gente quer viver
100% do nosso ano de uma forma incrível. A gente precisa começar a construir cada 1%, cada 1%, cada 1%. E Deus, ele já preparou cada detalhe desse nosso percurso, né? Fernanda, já está tudo preparado, já está tudo preparado, então eu não tenho que fazer nada, não. Está tudo preparado, mas não está tudo programado. Existe uma diferença nisso. Está tudo preparado, quer dizer que ele fez a parte dele, né? Eu estou ouvindo o barulho lá embaixo, o Ju está colocando a mesa do café, ela está preparada, mas não está programado exatamente o que eu vou comer, eu posso nem descer lá, eu posso nem comer nada, eu posso nem enxergar o que tem ali, se eu não estiver atenta. Então, Deus, ele preparou passos para nós, ele preparou vivências, ele preparou surpresas. Mas se a gente não estiver atento, se a gente não fizer a nossa parte, pode ser que a gente não usufrua de tudo aquilo que ele preparou. Mas como a gente pode olhar para e saber que existe um Deus? Só de saber que é a Ju que está preparando café, já estou pensando que vai ser uma delícia de café. Entende? Porque conheço a Ju. Se a gente pode, e a gente conhece o nosso Deus, se a gente sabe que ele está preparando o melhor para nós, o melhor, o melhor, o melhor, como a gente pode ter essa expectativa no nosso coração? Hoje a gente também vai falar sobre isso. A expectativa que você tem sobre Deus vai ser a medida daquilo que você vai desfrutar nele. A expectativa que você tem em Deus e aquilo que ele vai liberar para cada um de nós é a medida do que a gente vai poder viver nele. Então, que a gente possa começar essa manhã com louvor, né? Esse foi o louvor que a gente cantou bastante aqui na virada do ano. E é um louvor que tocou meu coração, eu queria compartilhar com vocês. E que fala assim: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu queria convidar você a pedir para que o Espírito Santo comece a fluir em você e que você possa proclamar sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre 2022. Que grandes coisas estão por vir. Que grandes coisas vão acontecer nesse lugar, porque ninguém é como o nosso Deus, que vai tocar cada lugar, cada vivência. Eu não sei se você escreveu sua listinha de tudo que você queria viver. Eu não sei se você escreveu, se você mentalizou desejos na virada. Mas hoje a gente vai dar um passo diferente. O desejo é diferente da fé. Porque desejo é o que a gente gostaria. E o desejo, ele apenas nasce no nosso coração. E às vezes morre no nosso coração. Quantas coisas a gente deseja que a gente nunca viveu. E isso pode se dar por duas coisas. O desejo é porque ele está numa área, inclusive do cérebro, os nossos neurônios, quando você deseja, ele sabe que está num lugar, né, que não é o da realidade. Quando a gente deseja, acende um lugar do nosso cérebro, que é o lugar da imaginação. Então, quando a gente tem um desejo de algo, fica ali naquele lugar da imaginação. Para que aquilo possa se concretizar, ele precisa poder virar um ato, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente precisa fazer alguma coisa. E quando a gente vai fazer alguma coisa, então, de repente, você tem o desejo, né, de você ter mais conhecimento da palavra, mas você não abre a Bíblia. Às vezes você tem o desejo de ter mais intimidade com Deus, mas você não tira tempo para estar com Deus. Às vezes você tem o desejo de você poder prosperar, mas você não senta para você começar a ver quais coisas você tem e aí você começa a contribuir. Talvez você tenha o desejo da sua família ter uma alegria nova, mas você não começou a investir a sua energia na tua família. Talvez você tenha o desejo de você, eu não sei qual é o seu desejo, você emagrecer, mas você não foi caminhar nenhum dia ainda, 1% já foi. O lugar do desejo no nosso cérebro não emite comando de ação.
O lugar do desejo não emite comando de ação. Ele está apenas no lugar da imaginação. Você pode estar aí desejando estar deitada num resort, vendo o mar. Isso não tem nenhum comando de ação para o seu cérebro, ele não vai fazer nada. A fé, ela não fica no lugar da imaginação. A fé não fica no lugar da imaginação, porque a palavra diz que a fé é a certeza. É a certeza daquilo que não se vê. E a fé, ela tem comando de ação. Senão, ela é só um desejo. A fé existe um comando de ação, a gente vai falar sobre isso hoje. A fé tem um comando de ação, você vai fazer algo. Porque a partir do momento que você já tem certeza que aquilo está acontecendo, que aquilo já começou a ser liberado, você vai agir. Talvez você tinha o desejo de ganhar na Mega Sena, mas você nem foi jogar na Mega Sena. Entendeu? A fé, ela tem um comando de ação. Porque se é a certeza de algo, se eu tenho certeza que tem um café preparado para mim lá embaixo, ainda que eu não veja, o meu comando de ação para usufruir desse café é descer para tomar o café. Então, que a gente possa ativar não só os nossos desejos nessa nossa manhã, mas que a gente possa transformar, que a gente possa acessar a nossa fé, para que a gente possa usufruir muito mais do que um desejo, para que comece a ser liberado exatamente presentes de Deus para nós, para que possa começar a ser liberado realidades novas para a nossa vida, para que possa começar a ser liberado e que a gente comece a acessar a bondade gigantesca de Deus. Que nessa canção, que nesse momento do louvor, que não importa se você canta desafinado ou não, se você conhece ou não, esse louvor que fala grandes coisas estão por vir, chama grandes coisas estão por vir, grandes coisas, né? Que você vai começar a celebrar e saber, poxa, se é você, Deus, que está preparando cada dia, cada 1% do meu ano, eu já sei que vai ser incrível. Se é você, que é o Deus, que é o dono da terra, eu já começo a celebrar. Se é você que é o rei das nações, não é sobre uma eleição no Brasil, você é o rei de todas as nações. Você vai alcançar mulheres em todas as nações. Senhor, você manda em todas as coisas. Você é esse. Então, o que eu posso esperar desse cara? Imagina que você vai ter uma reunião com o Obama. O que você vai esperar que o Obama libere para você? Entende? Você não vai esperar que ele fale, então, acho que você vai agora fazer nada. Entendeu? Você está falando com Obama. Agora imagina se você está falando com o Rei das Nações. Ele está sentado, né? Todo começo de ano eu faço uma mentoria, né? Eu sento nos negócios com uma mentora de negócios, eu falo minhas ideias para ela e ela dá um upgrade para como eu posso fazer, para coisas que eu posso conquistar. Ela abre minha visão para que direções eu devo investir. Agora imagina que a gente está sentado aqui. Imagina não, creia. Você está sentado com o mentor dos mentores. Você está sentado com o rei, com aquele único que conhece o futuro. O único que está preparando cada vivência do seu dia. O que você pode esperar que ele fale para você? O que você pode esperar que ele libere para você? O que você pode esperar? Aumenta a tua expectativa. Começa a dizer, você é o rei das nações. Você é o cara que mais sabe sobre família. Você é o cara que sabe dos lugares mais belos. Você é o cara que conhece o meu coração. Você é o cara que é o médico dos médicos. Você, Deus, deu a sua vida por nós. Você é o que já me livrou. Você é aquele que já conquistou. Você é aquele que move o céu e a terra. Começa a colocar a sua realidade para Ele. E começa a preparar teu coração para tudo aquilo que Ele tem. Começa a falar, Senhor, ninguém é como você.
Ninguém é como você, que pode transbordar tanto em nossa vida. Ninguém é como você, que nos ama tanto. Ninguém é como você. Ninguém é como o nosso Deus. Começa a dizer isso para Ele. Toda vez que um louvor começa, é o Espírito que começa a fluir em nós. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Você é o nosso Rei. Toma o Brasil nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é Senhor das nações. Senhor, traz esperança. Tantas pessoas que estão aqui, que estão perdidas. Senhor, pessoas cansadas, nós entregamos todo o nosso cansaço ao teu colo. Ninguém é como o nosso Deus. Seu fardo é leve, seu jugo é suave. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você crê? Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Coloca a mão sobre a sua casa. Toca a nossa casa, Deus. Senhor, que a nossa casa transborde de tal maneira que pessoas se acheguem para receber mais de Deus nesse lugar. Que as pessoas enxerguem a tua luz em nós. Venham até nós para receber mais da tua luz. Pessoas cansadas, cheguem até nós para receber o teu colo, Deus, o teu abraço, Senhor. É como o nosso Deus. Começa a alegrar o teu coração. É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Começa a preparar, que Ele te dê visão. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Senhor, eu nem consigo imaginar tudo que você vai fazer, Senhor. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Creia. Estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Pessoas vão ser colocadas no nosso caminho. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão acontecer aqui, no nosso coração. Seremos transformadas. Grandes coisas vão acontecer no Mulheres de Fé. Deus vai nos levantar em lugares que nós nem podemos imaginar. Obrigada, Senhor. Começa a dizer, começa a se alegrar, porque Ele fará tantas coisas. Seremos testemunhas de milagres. Seremos testemunhas de cura. Veremos uma alegria sobrenatural. Vamos acessar o céu aqui na terra. O nosso trabalho não será algo pesado, mas será uma forma de abençoar pessoas. Pessoas novas chegarão sobre nós. Realidades novas vão acontecer. Seremos posicionados em lugares novos. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Creia, creia. Não imagine apenas, não deseje apenas, creia. É Ele que está podendo trazer isso para o nosso coração.
Quem está recebendo aqui? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Vão acontecer aqui, grandes coisas. Hoje é só para quem está recebendo grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Sabe que a minha oração nesse início de ano foi, Senhor, que tudo aquilo, que toda a unção que você... Primeiro eu quero contar a origem dessa oração, né? A gente foi se dar feliz ano novo e minha irmã fez uma oração, eu sempre aprendo muito com a fé dela, né? E quando a minha irmã me abraçou e abraçou o meu irmão do lado, assim, ela fez uma oração. Ela disse assim, Senhor, que tudo aquilo que você fizer para mim, eu peço 1000 passos a mais para eles. Uau, você pode olhar, né, para esse coração. Ela olhou e ela pediu, Senhor, tudo que você fizer para mim, eu peço 1000 passos a mais para eles. Esse é o coração. Assim como o coração de Salomão, que não pediu coisas para ele, que pediu, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa oferecer aos outros. Hoje a gente vai começar a aprender algumas chaves sobre o transbordar que Deus tem para nós nesse ano. Como a gente pode viver o transbordamento de Deus. E quando eu fui fazer minha oração, eu falei, Senhor, que toda a unção. E eu comecei a ter esse entendimento de que Deus, Ele nos criou como um grupo, um ministério de mulheres de fé. Porque tudo que é liberado para uma é liberado para todas. Por isso, no nosso escudo de oração, nosso escudo espiritual, uma vai ser cobertura de oração para outra, mas também da graça. Também da graça. O que é para uma, também é para todas as outras. Que estiverem posicionadas no mesmo lugar, que puderem viver ali. Se você está no mesmo lugar, o Marco disse, hoje onde eu estou, está caindo uma chuva, se você estiver no mesmo lugar que ele, você vai receber a mesma chuva. Se a gente estiver no mesmo lugar espiritual, por isso a oração de comum acordo, de concordância, ela tem tanto poder, porque quando a gente está no mesmo lugar espiritual, tudo aquilo que é para um, vem para todos. Por isso é um transbordar que não é apenas para minha vida, para minha família, não é apenas para a Elaine. Quantos aqui se lembram do dia da cirurgia da minha mãe, em que a gente fez um Mulheres de Fé, de uma adoração incrível? E a gente falou exatamente sobre quando aquele pai, né, vem pedir para que a filha seja curada, para que a filha seja curada, e no caminho acontecem curas. E no caminho acontecem curas. E quantas pessoas... E a gente pediu, então, para que aquele dia foi... A chave nossa foi para que você não pedisse para você, fosse para que você pudesse estar ali intercedendo por outra pessoa. E quantos de nós vivemos curas, experiências sobrenaturais naquela manhã? Deus, ele não é Deus para fazer isso um dia. Deus, ele é o Deus que tem isso no coração dele. E ele está querendo falar para nós que ele quer fazer isso para nós 365 dias. Ele está querendo fazer para a minha vida, para a sua vida, um derramar sobrenatural para todos aqueles que estiverem posicionados em fé, no mesmo lugar. Por isso é tão importante a gente poder ter um alinhamento do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito. Por isso é tão importante a gente poder se encontrar no Mulheres de Fé. Por isso é tão importante a gente poder ter os nossos 17 minutos, sim, onde Deus vai estar ali nos alimentando, mas a gente poder estar juntas.
para a gente poder estar na mesma posição espiritual, estar de comum acordo. Que tudo que seja liberado a uma, seja liberado a todas as outras. E hoje eu quero falar, então, sobre algumas chaves do transbordamento. E vou falar, então, sobre duas passagens. Duas mulheres de fé. Duas mulheres de fé. E a primeira delas conta, então, parece que é uma história apenas. Não, isso aconteceu. O Senhor, ele fala para Elias, estava num momento de muita fome. Você conhece essa palavra? Ela está em Reis, em Primeira Reis, e olha que incrível, né? Porque eu estava querendo falar sobre essa palavra, mas Deus me apresentou outra de manhã, e aí eu fui entender a correlação entre elas. Então a gente vai falar de uma viúva que está em Primeira Reis, e depois de uma outra viúva que está em Segunda Reis. Talvez isso seja a nossa evolução espiritual, né? Os passos que nós vamos dar para viver tudo isso. E a primeira viúva, ela está num tempo de seca. Ela está num momento de escassez muito grande. Ela está num momento de escassez muito grande. E essa viúva, ela está esperando para morrer. Eu não sei qual é o tempo do teu coração. Se você está num tempo seco, que você quase não consegue ter esperança de nada, que parece que virou o ano, mas tá tudo igual. Você não conseguiu nem alimentar desejos no teu coração. Que você tá levando um dia depois do outro, parece que não tem escolha para você. Parece que é tudo junto, tudo igual. Ou que você tem uma área do teu coração que parece que não vai mudar. Que você talvez já tenha feito tantas orações que parece que não vai mudar. E essa viúva, ela estava num tempo de seca, numa cidade, né? E num lugar onde eles adoravam outros deuses. Talvez você carregue um lugar dentro de você seco, que você já tentou de vários jeitos, mas pega essa chave com outros deuses. E talvez você fale, não, mas eu só conheço o nosso Senhor, Jesus Cristo, eu só falo com Ele. Não, não. Talvez você tenha colocado isso para pessoas tocarem. Talvez você tenha colocado essa área na mão para que pessoas te digam quem você é. Talvez você tenha confiado num funcionário, num chefe. Talvez você tenha colocado isso porque os deuses, eles eram imaginação daquele povo. Os deuses, eles era o povo que colocava poder nele. Deus tem o supremo poder. E naquele lugar, aquela viúva já tinha desistido, porque ela colocou tanto em mãos erradas, que ela já tinha desistido. Ela esperou tanto ser na força do braço. Sabe quando você acha que você vai transformar uma pessoa? Que você vai fazer algo? Você tá lá cheio do seu ego, achando que é só você. E talvez você tenha desistido porque você sozinho não conseguiu. Ou você colocou na mão de outra pessoa. Falou, esse sim vai mudar toda a história. Essa pessoa sim vai fazer toda a diferença. E não mudou nada. E aí talvez você tenha desistido. Então, a gente está falando de um primeiro tipo de pessoas, ou de um lugar da nossa mente, que é o lugar da desistência. Da desistência, onde você nem sequer deseja, como você vai ter fé. Essa viúva, então, ela já estava esperando para morrer. E talvez você não está esperando para morrer, senão você não estaria aqui nessa manhã. Mas talvez tenham áreas da nossa vida que a gente está esperando só aquilo acabar. Você está esperando só os dias passarem, você só está esperando, porque tem muitas formas de morrer. Ficar no automático, pega essa chave, ficar no automático.
é uma forma de morrer. Tudo aquilo que a gente coloca no modo automático, já não somos nós que fazemos. Se você faz uma oração no automático, você nem tá lá mais. Se você tem um relacionamento que tá no automático, ela já morreu. Se você tem um trabalho que você tá no automático, ele já morreu. Se a gente coloca ali, o nosso cérebro, inclusive, quando a gente está no modo automático, ele gasta menos energia, ele está lá só reproduzindo, você nem percebe. Quantos de nós fazemos coisas que a gente nem percebeu que estava ali? A gente nem percebeu que estava acontecendo aquilo. Se tem algo que o inimigo ele quer, é nos colocar no modo automático, porque aí ele faz o que quer com a gente. Sabe o Boa Noite Cinderela, aquela droga Boa Noite Cinderela, né? Você toma e apaga. Boa noite, Cinderela. E aí você não sabe mais o que está acontecendo. É sutil aí, e cada vez a gente vai ficando mais longe de quem a gente é. Essa viúva, então, ela já tinha desistido, ela estava esperando para morrer. Mas Deus, ele fala assim para Elias, ele fala, vai lá, entra nesse lugar, que é um lugar pagão, é um lugar de desistência. É um lugar onde eu não entrei ainda, e a gente falou sobre isso no último Mulheres de Fé. Deus está querendo entrar em lugares da nossa vida que ele nunca entrou. E depois ele vai nos usar para entrar em lugares onde ele ainda não está. E ele fala, entra nesse lugar e lá vai ter uma viúva e pede para que ela te dê de comer, porque vamos lembrar, Elias está lá no meio da seca. É seca para todo mundo. E eu imagino o Elias chegando, né? Ele fala, você vai encontrar uma viúva. Eu imagino o Elias pensando, né? Se fosse eu ia pensar, bom, vou chegar lá e tem uma pessoa que Deus vai colocar no meu caminho para que ela me sustente. Imagina Elias já esperando aquela super casa, né? Aquela casa gigante, uma viúva que herdou muitas coisas, né? Porque tem alguém, Deus falou que essa pessoa vai sustentar, Deus vai levantar pessoas ali. Então, 2022, Deus está falando, sabe aquele lugar seco que você está, né? Você está no meio da seca, mas tem alguém que Deus vai colocar ali, no teu caminho. Você já está imaginando aquela pessoa que talvez possa estar transbordando. Né? Elias, vai ter alguém que vai oferecer comida. Eu imagino Elias andando, esperando aquele casarão, né? Que ele vai encontrar, porque vai ter alguém que no meio da seca tem reserva. Mas aí Deus fala assim, Elias, é aquela ali. E aí ele vê uma mulher que está ali, desanimada, simples. E ele fala para ela, oh, Deus, tá mandando você me sustentar. A mulher começa a dar risada, né? Fala, você tá de brincadeira comigo? Nós estamos morrendo. O que tem lá em casa? Ele fala, faz um bolinho para mim. Não, lá em casa, meu filho. Lá em casa não tem mais nada, não. Tem um restinho de farinha só que dá para mim e pro meu filho e vão morrer. Olha que importante, se esse é o... Sabe aquilo que você acha que você tá mais na escassez? Sabe aquilo que você acha que você não tem nem para você? Essa é a primeira chave do transbordamento. Essa é a primeira chave do transbordamento. Dai e recebereis. Não é recebereis e então você vai dar. A chave é dar e depois você recebe. Entrega o que você está pedindo. Entrega o que você está pedindo. Entende? Entrega o que você está pedindo. Talvez você não entenda, peça que o Espírito Santo mostre isso para você. Aquela mulher, ela não tinha para dar. Aquela mulher, ela não tinha para dar. E aí, começa a transbordar na casa dela à medida que ela oferece o pouquinho que ela tem. E agora, olha o que o Espírito Santo é maravilhoso, né? Ele vai me ensinando conforme eu vou falando, estou aprendendo junto com vocês.
Tudo aquilo que a gente pede para Deus é porque a gente tem um pouco. Senão a gente nem conseguiria pedir, porque a gente não teria dimensão. Você pediu para Deus em 2022 um hakuru? Você pediu? Não sei nem o que é isso. Entende? Tudo aquilo que a gente tem no nosso coração, um pedido, porque a gente tem um pouco, senão a gente não teria nem como dimensão de pedir. Aquela viúva, ela tinha um pouco de farinha, mas ela estava no lugar da escassez, num desânimo, na escassez. E quando a gente está no lugar da escassez, qual é a primeira atitude nossa? O egoísmo. Quando a gente está na escassez, a nossa primeira atitude é segurar tudo para nós, é querer tudo para nós, é a gente poder estar, é o lugar da carência. O egoísta é aquele que precisa segurar tudo fora, porque ele sente que não importa nada dentro. É aquilo onde eu não posso repartir. É quando eu estou exausto e eu preciso para mim. É o lugar do ego, do fechamento. Aquela viúva, ela estava sem nada. Ela tinha razão. Ela estava sem nada. Ela estava protegendo ela e o filho dela. Talvez tem lugares onde você está só pedindo para você, para sua família, para você, para sua família. Você está lá carente, olhando só para sua ferida, para sua ferida, para sua ferida. Aí chega um terceiro e fala assim: ó, oferece para mim. Você está de brincadeira? Aquilo que você pediu, aquilo que você está no lugar da escassez. Deus quer fazer transbordo. Deus quer fazer transbordo. Para isso, você vai precisar tirar o pouco que você tem, que talvez você sinta que você nem tem. Que aquela viúva achava que nem tinha. E ele está falando: pega esse pouco que você tem. Me oferece. Me oferece. Começa a entregar. Começa a entregar. E aí, a palavra fala que enquanto Elias estava lá, não abaixava o azeite e a farinha. Ela fazia, ela usava conforme ela oferecia. Pega essa chave. Conforme ela oferecia, aquilo se multiplicava. Se a gente está falando de transbordamento, às vezes a gente acha que Deus vai pedir algo que a gente não tem. Às vezes, a gente sente que Deus vai pedir algo que a gente não tem, por isso a gente tem medo. Por isso a gente tem medo. A gente tem medo. A gente acabou de aprender que Deus não pede algo que a gente não tem, a gente tem um pouco, mas às vezes a gente ainda está no lugar da escassez, e o Espírito Santo, que maravilhoso. Abraão tinha quantos filhos? Um filho. Abraão ainda estava no lugar da escassez. E aí, Deus pede: entrega para mim o teu filho único. Ele não tinha um monte. Entrega para mim o teu filho único. Abraão estava no lugar da escassez. Mas quando ele entrega para Deus, ele vive a realidade que Deus já tinha dado para ele, que é o quê? Ser pai das nações. Pai das nações, transbordamento. Transbordamento. Deus não vai te pedir algo para te tirar. Entende isso? Conhece o caráter de Deus. Ele nunca vai te pedir algo para te tirar. Ele não escolheu uma viúva para tirar o pouco que ela tinha. Era para tirá-la da escassez, do estado onde ela estava. A gente não começou hoje falando sobre mudar o nosso estado. Deus está querendo tirar você do seu estado. Quando Ele está te pedindo para você entregar o pouco que você tem, não é para que você fique sem nada. É para te tirar desse estado. E conforme você entrega, começa a transbordar. Conforme você entrega, começa a transbordar. Conforme você entrega, começa a transbordar. Se você está pedindo para que seu marido para que seja reativado nele um amor, começa a amar. Conforme você ama, conforme você ama. Se você está pedindo para Deus, para que Ele abençoe a área do teu trabalho, começa a oferecer para as pessoas, começa a entregar, começa a fazer o seu melhor, conforme você faz. Acontece é que na lógica da escassez, a gente está tão ferido, a gente está olhando tanto para o nosso machucado, que a gente quer receber primeiro para depois fazer. A gente quer receber primeiro para depois fazer, porque a gente só enxerga que a gente tem pouco.
Abraão, quando entrega o filho único, entra no patamar de pai das nações. Deus não vai te tirar. Deus quer que mudar você. Deus quer olhar para aquilo e fazer você transbordar, transbordar. A chave do transbordo é a entrega. A chave do transbordo é a entrega. Tem gente que não está transbordando porque não entregou. E existe algo mais que acontece nessa história. Existe algo mais. O profeta está lá na casa dela. E aí o que acontece na casa dela é que o filho dela morre. O filho dela morre. E aí ela fica emputecida com Elias. Ela fala: você tá de brincadeira que você veio aqui para trazer coisa ruim para mim. Você me deu a comida, mas agora meu filho. Sabe quando a gente faz isso com Deus? Deus está fazendo tanta coisa para nossa vida, mas daí uma coisa acontece de errado, você fala: você tá de sacanagem, Deus. Eu aqui. A gente é muito como essa mulher, não é? Você tá de sacanagem, Deus. Deus fazendo um monte de coisa, fala: agora você vai me fazer isso? A gente esquece que Deus é o mesmo, que Deus é o mesmo. E aí, então, Elias entra em juízo com Deus, porque Deus também ama a sinceridade do nosso coração. Ontem eu ouvi um testemunho de uma mulher que disse da sinceridade do coração do marido dela, que ele, na virada do ano de 2019, ele olhou para Deus e falou: Deus, você não cumpriu isso, você ainda não cumpriu isso, você ainda não cumpriu isso, você ainda não cumpriu isso. E ela ficou brava com ele, falando: para de ficar aí, né, reclamando com Deus. Em 2020, cada uma daquelas metas do coração dele foram cumpridas, cada uma. E ele morreu em 2020. Talvez você está falando: então não cumpre não, Deus, não cumpre não, Deus. Mas antes dele morrer, todas elas foram cumpridas. Todas aquelas promessas foram cumpridas. Que a gente possa colocar na sinceridade do nosso coração. E Elias, então, tem uma conversa sincera com Deus, falou: Deus, tá de sacanagem, estou aqui na casa da mulher, eu preciso que você faça alguma coisa. Agora o filho dela morreu. E Elias, então, deita sobre ele e traz vida àquele menino. Deus, ele não quer só transbordar nessa área da sua vida, porque Deus, ele não faz uma coisa ou outra. E muitas vezes a minha mente caiu nessa cilada. Fernanda, mas você quer isso ou aquilo? Até eu aprender que Deus, ele não é o Deus do ou, ele é o Deus do e. Ele é o Deus do e. Primeiro ele vai fazer você sair desse lugar da escassez para te colocar no lugar do transbordo, para você começar a não ter uma lógica de que eu preciso para mim, mas que eu preciso oferecer. Uma vez eu estava num churrasco com amigos e cada um deles estavam falando quando a gente deveria parar de trabalhar ou de almejar mais. Eu já contei, acho isso para vocês. E cada um deles estava falando: quando eu atingi isso, quando eu atingi isso, quando eu atingi isso. E aquilo no meu coração era tão estranho, porque eu era a única daquele lugar que não pensava em parar. Eu não pensava em parar, eu ficava pensando: uma árvore de manga, ela não pensa em parar de dar manga. Quando eu atingir 1000 mangas, eu não preciso mais dar manga. Enquanto ela estiver viva e ela puder oferecer, e ela puder oferecer, ela vai frutificar, e ela vai frutificar, e ela vai frutificar. Olha, não é só sobre você, não é sobre você ter para sua família, não é só sobre o seu trabalho. Enquanto você tiver essa mente, você vai ficar no lugar da escassez. É sobre a gente trabalhar para Deus, para o reino de Deus, para a gente dar a mão e a gente poder estar em oração para uma mulher de fé que talvez você nem conheça, você começar a transbordar no seu trabalho, a gente poder estender isso para o Brasil e para todas as nações. Não pode ser só para nós. E quando Deus ele começa a trazer a gente para esse outro lugar, a gente precisa saber que ele é o mesmo Deus que vai trazer coisas ainda mais incríveis para a nossa vida. Porque já era incrível aquela viúva, eu imagino aquela viúva falando: nossa, esse vai ser o último pão. E aí ela olha de novo e tá com o mesmo tanto de azeite. Ela fala: acho que minha cabeça tá ruim.
Acho que dava para mais um, acho que dava para mais um. Até a fé dela tá de uma tal maneira que ela fala, não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar. Eu peço agora que o Espírito Santo te traga à memória coisas na tua vida que ele tem transbordado, que você se lembre, que nós sejamos como os apóstolos que carregam embora 12 cestos, porque sobraram 12 cestos, porque eram os memoriais para eles andarem e saberem que Deus transborda, que nada ia faltar, Deus transborda. Ele não faz só o suficiente, ele transborda. Não era só o suficiente naquela ali, para aquela mulher. Ela tinha também algo sobrenatural, mais sobrenatural do que apenas aquela área. Existia ali uma ressurreição. Existia ali uma ressurreição. Existia ali um homem. Existia ali um filho que ia ser levantado. Ei, Brunão! Oi, Julie, que bom que vocês estão aqui. Saudade de vocês. Olha que incrível isso. Deus, ele quer tirar a gente do lugar da escassez, do lugar da ferida, da carência, do só para mim, e fazer com que a gente comece a transbordar, para que você comece a oferecer isso, e não só nessa área da tua vida, mas saber que tudo aquilo que vai acontecer agora, Deus habita a tua casa, Deus habita onde você está, tudo aquilo que for acontecer, existe um Deus que está ali, que está cuidando, que você possa ter certeza disso no seu coração. E eu quero ainda, o tempo está correndo, mas eu quero ainda trazer uma outra passagem. Antes disso, o que aconteceu com aquela mulher, eu penso que Deus, ele também tinha um caminho com Elias. E eu gosto muito de olhar isso. A minha visão é de que Deus, ele já trazia para Elias, manifestava para Elias o caráter da graça, o caráter de Deus, o caráter da graça. Porque Elias ainda, ele estava no Antigo Testamento, no lugar da lei, mas Deus, ele tinha, eu acho, um carinho tão grande com a sinceridade, com o jeitão de Elias, que ele trazia isso para Elias, né? Ele já mostrava coisas sobre a graça, porque olha o que ele também fez com Elias. Ele primeiro chama Elias, que era o homem, né, que era o profeta que trazia a voz de Deus, ele também mostra para Elias, vai lá num lugar onde eles adoram outros deuses. Sai da sua igreja, sai da sua religião. E não é sai para abandonar, tá? Elias carregava Deus vivo dentro dele. Ele está falando assim, sabe aquele lugar que você está falando, oh, que lugar horrível, oh, aquele trabalho, oh, aquelas pessoas, sabe aquele lugar do julgamento? Deus fala para Elias, vai lá, Elias, que você vai ser alimentado por essa mulher. Eu imagino Elias pensando assim, não, mas olha só, Deus, ela nem acredita em você, ela nem tem fé. Eu imagino Elias, porque assim, eu penso que Deus ele estava quebrando muitas vezes o ego de Elias por carinho, né? Porque também Elias, vamos lembrar, ele foi alimentado pelos corvos, que eram considerados como sujos. Mas ele fala, não, eu tô mandando. Então, eu penso que Deus ele também está cuidando do coração de Elias. Talvez muitos de nós temos um olhar de julgamento. E Deus está falando, aquela pessoa é improvável. Aquela pessoa que você acha que é a pior do seu trabalho. Aquele seu parente que você falou, último ano novo que eu passo com ele. Não vou mais ficar com ele. Aquela pessoa improvável. É onde Deus vai usar para ser o canal da graça. Sabe por quê? Porque Ele ama o nosso coração. E mais do que ser alimentado, porque o problema não era alimentar Elias, ele já tinha trazido, ele já era o corvo que ia alimentar Elias, ele dá um jeito. O problema não era alimentar Elias. O problema, a questão ali, era poder fazer Elias entender que fluía era do coração de Deus, onde Deus quisesse, da maneira que Ele quisesse, usando o canal que Ele quisesse. Deus vai usar as pessoas improváveis para tocar e fazer fluir no nosso coração,
para que a gente saiba que não é porque você está lá nos 17 minutos que você tem mais Deus do que o outro. Você tem mais oxigênio do que o outro? Não, não, não. O oxigênio está para todos, basta você respirar. Deus ele está querendo tocar o seu coração para que você entenda que o poder vem dele, para que você possa se chegar mais perto. Deus vai usar pessoas improváveis. Você sabe que essa noite, eu nem lembrava disso, eu sonhei isso. Eu sonhei isso, que eu era a menor das mulheres de fé. E talvez eu seja. Também em estatura. Né? Eu fui levar o meu presente para minha amiga secreta, né? E eu cheguei lá de máscara, e ela falou, e a tia Teia falou, eu vim trazer aqui a sua amiga secreta, e ela falou, quem é? Né? E eu tava lá e eu falei, a Fernanda. Ela falou, você é a Fernanda? Né? É uma menina, porque sou mesmo a menor, a mais novinha, talvez a que menos saiba, a mais improvável. A mais improvável para Deus poder mostrar que não tem a ver com o meu conhecimento, com o lugar que eu tenho. Não, não, não. Tem a ver com poder ser canal dele. Com poder ser canal dele. Deus vai escolher pessoas improváveis para você saber que vem dele, que ele usa da maneira, com a forma como ele quer. E aí, sim, ele vai te colocar nesses lugares, nessas maneiras, para essas pessoas, porque a gente precisa ser luz aonde está escuro. Deus vai nos levar em lugares escuros, porque a gente precisa ser luz onde está escuro. Uma luz, ela se acende no claro, ela continua sendo luz, mas onde está escuro, ela transforma o ambiente. Deus vai nos levar em ambientes, em lugares onde precisam de luz, onde precisam de transbordo. E a segunda passagem, e eu tenho 3 minutos, Deus faça transbordar o tempo. A segunda passagem é de uma mesma viúva, de uma outra viúva, né? Mas ela, prestem atenção, tem algo em comum nisso, é uma outra viúva. E essa é uma outra viúva que ela estava endividada. Ela também estava no lugar da escassez. Ambas eram viúvas, ambas estavam desprotegidas, ambas não tinham alguém que pudessem estar para poder depender, né? Porque naquele tempo as mulheres dependiam dos maridos, elas não podiam trabalhar, né? Então, quem trabalhavam eram os maridos. As viúvas, elas não tinham quem depender, tá? Entende? Deus, ele tá te chamando para esse lugar de poder depender dele. Essas viúvas nos ensinam isso. Essa ela era outra viúva na história, então ela vai falar, era uma outra viúva que ela estava endividada. O marido morreu de acho e ainda deixou dívida para ela. Ah, imagina a raiva que ela estava do marido. Imagina a raiva que ela estava do marido. E aí, ela tinha 2 filhos e chegaram para cobrá-la. E como ela não tinha para pagar, eles queriam levar os 2 filhos dela. Eles queriam levar os 2 filhos dela. E ela estava com aquela sensação, né, de o pouco que eu tenho vai ser tirado. Como da primeira? O pouco que eu tenho vai ser tirado. Presta atenção, porque você vai viver coisas esse ano que talvez você sinta que o pouco que você tem vai ser tirado. E aí você precisa se lembrar de ir para o seu quarto de guerra, de falar com Deus. E que essa é a chave do transbordo. Às vezes, para perder o teto, a gente precisa perder o chão, senão a gente não vai sair do lugar. E aquela viúva, então, ela vai falar com Eliseu. O primeiro era Elias, o segundo era Eliseu. Ele vai falar com o profeta Eliseu e ele fala, tá acontecendo isso, Eliseu. Eu tô em dívida. Tá me faltando, Eliseu. E ela vai lá. Ela vai pedir. Ela é mais ousada que a primeira viúva, né? A primeira estava lá, desistente. A segunda não. A segunda ela não vai parar. Ninguém vai me tirar meus filhos, não. Deus, eu preciso mais. Olha só, eu preciso que alguém faça algo por mim. Ela vai falar com Eliseu. Essa viúva, ela é mais faminta. Ela não dá o braço a torcer, não.
Mas ela vai pedir para quem ela sabe que pode fazer algo por ela. Ela vai até Eliseu e Eliseu dá um comando para ela. Eliseu fala assim: enche, pega todas os recipientes, pega todos os vasos, as botijas de azeite que você tiver. E aí ela fala assim, e ele fala: aí você vai vender isso. Ela fala: ô Eliseu, você não está entendendo o tamanho do meu problema, o tamanho da minha dívida. Você não está entendendo, Fernando. Você mandou eu entregar, você não está entendendo o tamanho do que eu tenho. É bem pouquinho, eu sei bem pouquinho disso. Eu tenho bem pouquinho amor, eu estou muito cansada, eu nem tenho. Ela falou: eu tenho uma botija de azeite. Tá? Lugar da escassez. Ele falou: empresta dos vizinhos. Deus é muito engraçado, né? Empresta dos vizinhos, vai atrás, empresta dos vizinhos, pede para os outros. Não para em você, não. Não para em você, não, vai atrás. Vai, você não veio até aqui, vai atrás. Pede mais, vai, pega todas as vasilhas que tiverem. Todas as vasilhas que tiverem. E o azeite vai se encher. E ela vai lá e ela volta para casa, ela não faz isso sozinha, não, ela manda os filhos, fala, ó, pede emprestado todas as panelas dos vizinhos, pede emprestado as panelas dos vizinhos. Porque ela entendeu que o transbordo é da medida que se entrega, e se ela não tem só dela, ela vai pegar de mais gente, por isso que é mais aviãozinho que nós vamos mandar. Se nós somos teimosos e a gente precisa de fé, a gente precisa de mais gente teimosa para se colocar como vaso, mas presta atenção, o vaso, ele faz vácuo. Deus, ele não precisa que você esteja cheio de sabedoria, cheio de coisa. Não, não, ele precisa que você se abra para que ele possa se derramar. Ele falou, pega recipientes, faz vácuo, permita, dá lugar. E ela começa a derramar aquela botija que ela tinha, que era o pouco, ela começa a entregar, e conforme ela vai derramando, olha que incrível, se vocês imaginam essa cena, conforme ela vai derramando, ela tinha um potinho aqui, ó. Ela derrama numa panela de pressão e a panela enche. Eu imagino o olho dela. Aí ela fala, manda outro, manda outro. Aí ele põe a leiteira. Aí manda outro. Ela começa a gostar da coisa. Manda mais. E ela começa a encher, manda mais. E ela começa a encher. Aí ela fala para o filho, ela encheu tantos, mais de 40. Ela fala para o filho dela, manda mais, filho. Tá enchendo, nós temos muito. Manda mais. O filho fala, mãe, acabou. Não tem mais de onde tirar, mãe. E a palavra fala que a hora que não tinha mais vasilha, o azeite secou. Você começa a receber essa chave. Enquanto você tiver lugar para colocar, enquanto você oferecer enquanto você tiver o recipiente para oferecer, Deus continua transbordando. Deus continua transbordando, assim como a outra viúva, enquanto ela fazia pão, multiplicava. Enquanto essa viúva oferecia, multiplicava. Quando você para, minha filha, parou. Então, a medida do transbordar da graça é a medida que você está aberto para receber. Se você parar, parou. Nós damos a medida. Nós damos a medida. Tem água no rio. A medida é o quanto você bebe. Tem água que você tenha mais sede, mais sede, mais sede, mais sede. E se acaba aquilo que você tem para oferecer, chama o fulano, fala, oh, vem aqui. Eu não tenho voz, canta você hoje no meu lugar. Por isso que nós vamos ser um exército de homens e mulheres de fé. Porque se um não tiver, o outro traz, oferece, vamos lá. É o ano do derramar, do transbordamento. E essa viúva, ela tem coisas a mais. E eu quero terminar, eu já passei do tempo, mas eu quero terminar dizendo, olha só, o primeiro aconteceu em 1 Reis, o segundo é em 2 Reis. Em 1 Reis, Elias, em 2 Reis, Eliseu. Quando Elias passa um manto sobre Eliseu, para que ele fique no lugar de Elias, a palavra diz que a unção foi dobrada para Eliseu. Elias era o profeta que fez fogo descer do céu. Lembra da oração da minha irmã? 1000 passos a mais.
Sabe o que você vai fazer, a sua oração para a sua afilhada em fé? Unção dobrada. Unção dobrada. Elias foi sustentado por essa viúva, o azeite e a farinha não acabaram, não diminuíram. Eliseu tinha unção dobrada. Essa mulher, ela era ousada, ela saiu do lugar da existência, ela foi para o lugar da ousadia, ela foi atrás, ela falou, eu não vou me render ao problema, eu não vou me render à circunstância. E aí o que ela recebeu foi, começa a oferecer. E se você não tem, pega dos vizinhos, vai atrás, corre atrás, faz mais, né? Vai atrás. A gente falou sobre isso nessa manhã. Desejo fica num lugar do cérebro diferente da fé, porque a fé tem comando de ação. Vai atrás. Essa viúva mais ousada foi oferecendo, foi oferecendo. E quando ela tá lá oferecendo, ela obedece o segundo passo, que agora vai vender. Vai vender. Talvez a gente espera que Deus faça um milagre e abra o céu e faça uma coisa sobrenatural e ela caísse dinheiro ou o bilhete da Mega Sena. Não, não, não. Ele está falando, sabe isso pouco que você tem. Começa a entregar, se abra para a graça. E conforme você começa a contribuir, isso começa a multiplicar. E depois vai oferecer, minha filha. Vai oferecer. Ele está falando, caminha, caminha. Ela não trabalhava, lembra? Ela é uma viúva. Agora, ela rompe a lógica. Ela vai para lugares, ela se transforma numa comerciante. A maior dona de azeite da paróquia. Né? Porque Deus muda o estado, muda o lugar. Não importa se a gente estiver aberto. E ela começa a multiplicar, então. E ela começa a vender e aquilo que ela tem, não só paga a dívida dela, com certeza, mas eu imagino que ela transbordou para os vizinhos também. Para todos aqueles que trouxeram. Não é só para você, você vai trazer e vai falar, mais essa mulher de fé, mais esse aqui, você não pode perder isso, vamos junto. Eu não posso soltar a sua mão, tem mais para mim, tem mais para você, tem mais para você. Esse é o ano do transbordar. Deus quer tirar a gente do lugar da escassez. E para isso ele vai entregar aquilo que você ainda é apegada, que você acha que você tem pouco, que é o teu mínimo. E não é porque é pouco, talvez seja pouco para você e para o seu olhar. E enquanto a gente começar a oferecer, se multiplica. E para quem a gente oferece a unção dobrada, que a gente possa receber isso. Se prepara, porque você vai viver coisas diferentes. Você vai para lugares diferentes. Mas para você viver isso, a chave do transbordo é a entrega. A chave do transbordo é a entrega. Não se prenda. Não se prenda. Ofereça, ofereça, ofereça. Obrigada por isso, Deus. Obrigada por isso, Deus. Obrigada, Deus, porque você é tão incrível. Obrigada, Deus, porque nós estamos aqui para entregar. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos feridos, nós somos carentes, Senhor. O nosso apego vem da nossa carência, da nossa ferida, mas nós sabemos, Senhor, que você não se paralisa naquilo que nós temos de ferida, naquilo que a circunstância nos falta. Só nós podemos nos paralisar. Só nós podemos nos paralisar. Quando a viúva parou, o azeite também. Só nós podemos nos paralisar. Tem muita gente paralisada, achando que Deus não está fazendo, porque você parou. Porque você parou. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a sair do lugar. Que o teu Espírito Santo possa encher nosso coração de expectativa, que nós tenhamos muitos vasos, Senhor. Eu estou aqui te apresentando muitos vasos, Senhor. Cada pessoa que está aqui nessa live, Senhor, eu te apresento como um vaso. Que você encha e transborde de ousadia, de alegria, de paz, de longanimidade, Senhor, de paciência,
Senhor, de prosperidade. Oh, nós te pedimos isso, Senhor. Eu coloco cada um aqui, Senhor. Eu apresento os meus vasos para que você possa encher, Senhor. Enche, 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 enche. Senhor, e quando acabar, e quando eu não conseguir mais ser uma oferta viva, que eu entregue outras pessoas, que a gente não pare, Senhor. Que a gente não tenha o olhar apenas carente para nós, mas que a gente possa viver a abundância de Deus. Que a gente rompa as medidas, que a gente entre em lugares novos, que nós possamos viver coisas incríveis e simples ao teu olhar, Senhor. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por isso. E que a gente se coloque em ação, que a gente comece a fazer o nosso pão, que a gente comece a oferecer o nosso vaso, para que você possa fazer infinitamente mais, Senhor. Entrega o que você tem. Entrega o que você tem. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Começa a celebrar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Amém, amém. Obrigada por isso. Deus está transbordando aqui um monte de ideia. Falei para minha irmã hoje, você segura, Gabriela, que eu preciso escrever todas as ideias que Deus está dando para mulheres de fé. São coisas incríveis. São transbordamentos incríveis para esse ano que nosso coração se enche de expectativa. Nós vamos fazer, eu quero fazer 2 encontrão presencial, vai ser top. Nós vamos ter escola, vai ser muito legal, a gente vai criar muitas coisas juntos, um ministério de transbordamento e contribuição, tem muitas coisas que Deus está fazendo e vai fazer. Eu estou apresentando as vasilhas, falando, Deus, ó, essas são as vasilhas, vai colocando. Que a gente possa apresentar para Deus. E nessa semana eu peço que essa seja a sua intenção de oração. Apresenta tuas vasilhas. Apresenta, oferece. Fala, Senhor, essas são as vasilhas, encha todas elas, encha todas elas. E que esse seja o nosso propósito, que você se abra para que Deus possa fazer e que você já comece a oferecer aquilo que você pediu. Aquilo que você pediu, começa a oferecer aquilo que você pediu, aquilo que você acha que é pouco, começa a entregar. Entrega para alguém, começa a oferecer isso, começa a colocar à disposição do reino. Começa a contribuir. Anota todas as chaves que o Espírito Santo, a hora que você desligar, vai para o seu quarto de guerra, anota todas as chaves que o Espírito Santo te deu, porque ele vai ter um transbordar também de compreensão. E coloca em post-it, no ano você vai precisar voltar para lembrar disso, para voltar para o seu memorial. Vai lá, escreve. Eu também vou fazer isso, para que a gente possa lembrar de cada pedacinho. Cada passo, a gente vai voltar e lembrar de cada pedacinho do que Deus nos deu no primeiro dia. Eu estou aqui recebendo unção dobrada. E vocês? Que esse seja o nosso propósito dessa semana. Comece a entregar o que você tem e que você acha que é pouco. Comece a oferecer. E Deus vai multiplicar, vai multiplicando, vai multiplicando. Um beijo grande a todas vocês. Até quarta-feira. Eu estou fazendo 7h30 da manhã. Vamos continuar 7h30 da manhã? Pode ser? Até segunda ordem, né? Então, até quarta-feira, 7h30 da manhã. Um beijo grande, boa semana. Já passou 1%, hein, gente? Não deixa mais 1% passar sem a gente entregar. Se você parar, é você que vai dar a medida para Deus. Um beijo grande.